Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A soberania de Deus para nós parece misteriosa. Um pouquinho de teologia, nós vamos examinar Isaías 45. O Isaías foi um profeta que conheceu bastante a soberania de Deus. Ele viu quanto Deus é grande e soberano. O apóstolo Paulo se aproveitou muito do que Isaías escreveu e no seu compêndio de teologia do Novo Testamento, que é o livro de Romanos, o apóstolo Paulo coloca esses assuntos a respeito da soberania de Deus em relação à salvação das pessoas, a participação de cada um de nós nesse processo todo e nós mantermos, mesmo depois de nos entregarmos ao Senhor, aquele respeito reverente a Deus, que para nós vai sempre parecer um pouco misterioso. Algumas coisas acontecem na nossa vida que nós entendemos o propósito de Deus. Algumas outras coisas acontecem que nós não entendemos. Às vezes vamos entender mais tarde e às vezes nunca vamos entender o propósito de Deus naquilo ali, pelo menos em terra. Em vida aqui, depois, quando estivermos com o Senhor, nós poderemos entender mais, mas há coisas que nós não vamos entender, vão ficar ocultas em Deuteronômio 29:29. Você se lembra? As coisas ocultas pertencem ao Senhor e as coisas reveladas pertencem a nós, a nossos filhos e a quem o Senhor mostrar. Reveladas. A revelação é um processo de Deus que é graça, um ato de graça. E o apóstolo Paulo coloca isso. Deus escolhe pessoas a quem Ele quer se revelar. Quando você consegue entender algo de Deus, dê graças a Deus, seja humilde, reconheça que Deus é soberano e deu a você a oportunidade de abrir os olhos, enxergar e ver e entender algo que era misterioso. O apóstolo Paulo diz que para os judeus o véu permanecia porque eles liam a Bíblia e não conseguiam entender. Quantos crentes estão com véu também? Eles têm a Bíblia completa, leem a Bíblia, mas não entendem. Estão como o eunuco, aquele da rainha Candace da Etiópia, que vinha lendo o profeta Isaías e não entendia. Quantos crentes também estão frequentando igreja, mas não entendem a Bíblia? Nós consideramos uma graça de Deus Ele abrir nossos olhos para compreendermos a Bíblia. Você tem entendido o que lê na Bíblia? Isso é fundamental. Bem, o apóstolo Paulo, então, reconheceu a soberania de Deus. Quem és tu para discutires com Deus? Em Ezequiel 18, o Senhor fala, vocês não vão entender isso, aos olhos de vocês isso não vai parecer correto, mas eu sou assim, justo, que andar com a sua vida toda na justiça, mas o dia em que pecar, ele vai jogar fora tudo o que ele fez de justiça, porque vai ser condenado pelo seu pecado. Mas o perverso que andou toda a sua vida no pecado, no dia em que ele se arrepender e se converter e mudar o seu caminho, serão apagados todos os seus atos passados, os seus pecados serão esquecidos, lançados nas profundezas do mar, e o Senhor o olhará como um justo que nunca pecou. O sangue de Jesus tem esse poder. E o Senhor diz lá em Ezequiel, no capítulo 18, que pessoas não haveriam de entender isto.
Deus tem um coração muito grande, Ele quer salvar a todos, mas Ele vai acabar condenando a maioria. Por quê? Por causa dos caminhos de cada pessoa. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isso é muito importante. Isaías 55, 6. Agora eu quero focalizar no capítulo 45, o que Deus diz para o profeta, ficou registrado para nós, para podermos entender um pouquinho da natureza dele. Não vamos entender tudo, porque segundo o versículo 15, Deus é um Deus misterioso, mas é salvador. Misterioso, mas é salvador, é o que o versículo 15 diz. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Interessante isso. E então eu quero focalizar aqui o Senhor, a partir do versículo 5, dizendo: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Mas esses deuses todos são demônios, impostores, que em cada nação e cultura se fazem passar por deuses, mas eles não são deuses. Há um só Deus. E o Senhor diz: para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, eu quero terminar focalizando o versículo 7. Eu formo a luz. Você vê lá no início do Gênesis, Fiat Lux, em latim, e como está escrito, o Senhor disse: haja luz. Eu faço a luz, mas eu crio as trevas. Isso aí já contradiz o que muitos teólogos evangélicos afirmam, que as trevas são apenas ausência de luz. E aqui o Senhor diz que não, eu crio as trevas também. Eu faço a paz, eu crio o mal. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Também teólogos dizem que o mal é feito por Satanás, que Satanás criou o mal. E o Senhor diz: não. O mal foi criado antes de Satanás. Foi criado por Deus. Satanás apenas se enveredou pelo caminho do mal, assumindo a culpa por isto. Mas Satanás não deve ser promovido a criador de nada. Ele não criou o mal. Ele absorveu o mal. Ele escolheu o mal. Ele se enveredou pelo caminho do mal. Mas o mal já existia antes de Satanás, porque Deus criou o mal. E hoje o mal está aí tentando ou testando o livre-arbítrio de cada um de nós. Cada um de nós tem sempre diante de si a escolha. O Senhor faz questão de mostrar na Bíblia, em muitas passagens, que a escolha é nossa. E Deus respeita e valoriza a nossa escolha. Você tem o mal como opção. Por isso você vai ser galardoado em escolher o bem. Mas quem é que consegue? Por nossa força, ninguém. Por isso Deus enviou Jesus, para que nele creiamos, sejamos justificados e andemos no bem. Deus enviou Jesus para nos levar para o bem. Mas se você escolher, você pode preferir continuar no mal. A escolha é sua e vai arcar na eternidade com as consequências da sua escolha. A escolha é sua. Deus criou o mal e Satanás é a expressão hoje desse mal e tem um tempo limitado. Deus já estabeleceu um tempo em que ele vai acabar com Satanás, lançando-o no lago de fogo, que foi preparado para ele e seus anjos. Mas muita gente vai para lá
por escolha própria. Mas, por enquanto, Satanás exerce uma função necessária. Por isso, Deus criou o mal, para valorizar o bem. Deus criou o mal e Satanás é a expressão deste mal para dar a você a opção de ficar no mal, você já nasceu nele, ou você escolher o bem entregando sua vida para Jesus. Não só aceitando uma vez no passado e andando com ele todos os dias como Senhor da sua vida, obedecendo. Neste caso, você está na luz e se encaminhará para o bem. Caso contrário, na sua omissão, mesmo crente, mas na sua omissão, estará no caminho do mal. E Deus quer que você seja consciente disso. Meu irmão, hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje você está sendo confrontado ou confrontada com esta verdade. Ou você se deixa e fica no caminho do mal, das trevas, ou você serve a Jesus, servindo a seus irmãos como um servo, a um Senhor que deu a vida por você, para ter a salvação e depois o galardão. Mas a escolha é sua. No entanto, Deus sabe qual vai ser a sua escolha. Ele não interfere. Ele ajuda, mas ele não determina por você. Deus não é o culpado pela sua perdição, mas ele também não é o culpado pela sua salvação. Embora ele saiba antes da fundação do mundo o que você vai escolher, mas a decisão é sua. Ninguém se eximirá da culpa alegando que não foi escolhido pelo Senhor. Isso não vai adiantar. No juízo final, isso não vai funcionar. Você é responsável pela sua decisão. E a decisão não é escolher o mal e ir para o mal. Não, não, não. A decisão é continuar do jeito que está. Ou se entregar a Jesus para servir a Jesus. A decisão não é entre fazer o bem e fazer o mal. A decisão é entregar-se a Jesus para ser um servo dele ou continuar do jeito que está. Continuar de qualquer jeito, deixar o tempo passar. Quem deixa o tempo passar está concordando com o mal, com as trevas onde nasceu. Quem se arrepende, se entrega, se esforça, se torna um servo de Jesus, vai ter Jesus como o Salvador, porque ele é Senhor da sua vida. Deus criou estes caminhos que para nós podem parecer um pouco misteriosos, mas Deus é soberano, não dá para discutir com Deus. Ou você adere, ou você aceita, se entrega, ou você serve, ou você fica do jeito que está. Mas a decisão é sua e Deus vai continuar lutando por nós, querendo o nosso bem, mas não nos obrigando. A decisão é sua. Meu irmão, pense nisso. Você está nesse caminho com corpo, alma e espírito, dedicando seu coração, seu dinheiro, seu tempo, tudo ao Senhor? Ou você está tolerando o mundo, amando o mundo, gostando do mundo? Se você está neste caminho, a sua decisão já está feita, ainda que esteja na igreja. Para ser salvo, tem que ter Jesus como Senhor, se dar, se entregar, amar a Jesus e a tudo dele, mais do que todas as outras coisas, com todo o seu amor, sua alma, seu entendimento, seu dinheiro, com tudo que é seu. É assim que você está? Pense nisto e analise a sua vida à luz dessa grande verdade que Deus estabeleceu e não podemos contestar. Isto é a verdade como Deus determinou.